Então vamos resolver agora dois exercícios muito interessantes sobre o método da integração por partes, começando então com este primeiro aqui, integral do arco tangente da raiz de x dx. Ora, vimos que o método da integração por partes ele precisa de uma multiplicação e eu vou chamar u e dv, lembrando a fórmula da integração por partes, integral de u dv é u multiplicado por v menos a integral de v du. Então, o meu objetivo é envolver uma função multiplicada pelo diferencial de outra, de tal forma que o diferencial desta segunda função seja facilmente integrável e a função que eu escolhi como u seja também facilmente diferenciável. Aqui eu só tenho uma única opção. A minha opção é chamar arco tangente da raiz de x de u e dv igual a dx. Não há outra opção. Por quê, professor? Porque, é claro, não há uma segunda função a envolver. Eu não tenho opção. Eu só posso chamar u igual a arco tangente da raiz de x, e se eu chamo u de arco tangente raiz de x, dv é igual a dx. Ora, se dv é igual a dx, é claro que v é igual a x, e agora eu vou diferenciar a função u. du, então, é o produto da derivada do arco tangente raiz de x vezes dx. Então, arco tangente t, 1 sobre 1 mais t ao quadrado é igual a x, vezes agora a derivada de t em relação a x, que é 1 sobre 2 raiz de x, e aqui então agora dx. Muito bem, então, integral do arco tangente da raiz de x dx é igual a u multiplicado por v. É x vezes o arco tangente raiz de x, menos a integral de v du. Então, é dx dividido por 2 raiz de x vezes 1 mais x, e agora multiplicado por x. Muito bem, então agora minha tarefa é resolver esta segunda integral. Então vamos copiá-la aqui para baixo, já simplificando o x com a raiz de x. Então, eu tenho aqui a integral de x simplificado pela raiz de x, sobra uma raiz de x no numerador. Então, raiz de x dx dividido por 2 vezes 1 mais x. Muito bem. Então, agora eu preciso resolver esta integral e eu vou escolher o método da mudança de variável para resolver. Que mudança vou fazer? Vou chamar t igual a raiz de x. Se t é igual a raiz de x, t ao quadrado é igual a x. E dt é igual a dx dividido por 2 raiz de x. Ora, se t é igual a raiz de x, então daqui desta relação, eu descubro que dx é igual a 2t dt. Por quê? Porque t é igual a raiz de x. Então, aqui no lugar de raiz de x, eu vou escrever t. Portanto, dt é dx dividido por 2t. Logo, dt é 2t dt. E agora eu posso substituir. Então, eu tenho a integral da raiz de x t vezes dx
2t dt, dividido por 2 vezes 1 mais x, 1 mais t ao quadrado. Esse t simplifica, esse 2, aliás, perdoe, simplifica com o 2 e eu agora tenho a integral de t ao quadrado dt dividido por 1 mais t ao quadrado. Ora, esses dois polinômios, numerador e denominador, são da mesma ordem, do mesmo grau. Eu vou poder dividir um pelo outro pelo método da chave. Vocês vão poder encontrar aqui neste canal um vídeo ensinando como se divide pelo método da chave. É muito simples. Em vez de dividir diretamente t ao quadrado por 1 mais t ao quadrado todo aqui, eu apenas vou dividir t2 por t2. Vai me dar 1. E agora eu vou fazer a multiplicação. 1 vezes 1, 1. 1 vezes t ao quadrado, t ao quadrado. E agora vou diminuir t ao quadrado de 1 mais t ao quadrado. Simplifica. 0 menos 1. Menos 1. Isso significa que o quociente é igual a 1 e me sobrou de resto menos 1. Ou seja, t2 sobre 1 mais t2 é igual a 1, que foi o meu quociente, menos 1 dividido por 1 mais t ao quadrado. Então, olha, este integrando será substituído por 1 menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado dt. Muito bem, vamos descer aqui mais um pouco a nossa página e vamos ver agora que isso se desdobrou em duas integrais. Integral de dt menos integral de dt sobre 1 mais t ao quadrado. Isto é t menos o arco tangente de t. Só que t era raiz de x. Então, raiz de x menos arco tangente raiz de x. O que faço agora, professor? Vou pegar este resultado e inserir nesta integral aqui, que, como eu simplifiquei, virou esta integral. Então, repare, arco tangente, então aqui, integral do arco tangente raiz de x dx é igual a x vezes o arco tangente da raiz de x, e agora menos esta outra integral. Então, essa outra integral deu raiz de x menos o arco tangente à raiz de x. Portanto, menos raiz de x, e agora troca-se esse sinal por conta do sinal que antecede a integral. Agora, mais o arco tangente da raiz de x. E agora eu posso somar a constante. E agora, finalmente, eu posso apresentar, arrumar de uma forma simples aqui o meu resultado, colocando o arco tangente raiz de x em evidência, e aqui então x mais 1 menos a raiz de x mais a constante. Então este ou esta é a solução desta integral que estava aqui para ser calculada. Vamos então agora a um segundo exercício sobre o método de integração por partes. Neste segundo exercício, então, vamos resolver a integral do arco seno da raiz de x dx dividido pela
raiz de x. Muito bem. Então, alguns poderiam dizer, professor, vamos chamar u igual a raiz de x, du igual a dx sobre raiz de x, sobre 2 raiz de x. E assim seria uma via possível, só que quando eu faço isso, eu vou transformar esta integral na integral do arco seno u du, que eu vou ter que resolver por partes também. Portanto, o caminho é já começar direto, claro, resolvendo por partes. E eu lembro a você que para o melhor caminho é escolher convenientemente as funções u e a diferencial dv, de tal forma que ao integrar dv, o processo de obtenção de v seja rápido, seja fácil, seja imediato. O melhor dos mundos é que seja imediato. E a mesma coisa ao derivar, ao diferenciar melhor a função u, isso também não me dê muito trabalho. Portanto, uma via possível aqui, lembrando do meu LIAT, é a ordem de preferência para a escolha da função u, função logarítmica, letra L, função inversa trigonométrica, letra I, algébrica, polinômios, raízes, potências de x em geral, letra A, T, a função trigonométrica e, por último, a função exponencial. Então, aqui eu vejo que a inversa trigonométrica está à frente da algébrica. Portanto, U igual a arco seno da raiz de x. E dv igual, então, a dx sobre raiz de x. Ora, se dv é dx sobre raiz de x, v é 2 raiz de x. E aqui o meu du é então igual arco seno t, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos t2. t2 é igual a x, vezes dx sobre 2 raiz de x. Muito bem. Então, agora vamos aplicar a fórmula de integração por partes. Integral de u dv é u vezes v, menos a integral de v du. Então, integral do arco, cujo seno é a raiz de x, dx sobre raiz de x. Isto é igual a u vezes v, ou seja, raiz de x, 2 raiz de x, perdão, vezes o arco seno raiz de x, menos a integral de v du, que é dx, 2 raiz de x, raiz de 1 menos x, vezes 2 raiz de x. Então, é v du. 2 raiz de x, 2 raiz de x. Resolvamos, então, agora a integral de dx sobre a raiz de 1 menos x. Ora, vou chamar t igual a 1 menos x, dt igual a menos dx. Então, a integral de dx sobre a raiz quadrada de 1 menos x, substituindo agora, dx é menos dt, então, menos dt sobre a raiz quadrada de t. Isso é menos 2 raiz de t. Mais a constante que eu não vou acrescentar agora, só ao final da solução da integral. Ora, se eu chamei u igual a 1 menos x, então a solução desta integral dx sobre raiz quadrada de 1 menos x, é menos 2 vezes a raiz de 1 menos x. Muito bem, então agora
vamos inserir aqui na segunda integral. Muito bem, então a integral do arco, cujo seno é a raiz de x dx dividido por raiz de x, isto é então igual a 2 raiz de x vezes arco seno raiz de x, menos com aquele menos vai virar mais, 2 vezes a raiz de 1 menos x, mais a constante de integração, é então a solução desta segunda integral que foi proposta nesse segundo exercício. Então, já sabe, se tiver dúvidas, coloque nos comentários, terei o maior prazer em responder. Até o próximo vídeo.